Boa noite, galera. Que gostoso louvarmos a Deus, ouvir a palavra de Deus sendo cantada. É um prazer imenso. A Bíblia diz que todo ser que respire deve louvar a Deus. E nós estamos aqui respirando e louvando o nosso Criador. Semana passada, a gente conversou então sobre as 3 instâncias do relacionamento judaico. E era então a esmola, o meu relacionamento com o próximo, a oração, o meu relacionamento com Deus, e o jejum, o relacionamento comigo mesmo. Só que quando Jesus está pregando o sermão, logo depois que ele fala da oração, ele ensina a oração do Pai Nosso. E aí então eu deixei a oração do Pai Nosso para hoje e para a semana que vem. Então vou dividir a oração do Pai Nosso em 2 momentos. Por quê? Porque ela é muito rica. Tem muitas coisas que Deus está nos ensinando através da oração do Pai Nosso, ok? Então abra comigo, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus 6, a partir então do versículo 9. Diz assim a palavra de Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí os versos 14 e 15 é Jesus falando de novo do perdão. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações o tempo todo. E principalmente através da tua palavra, porque nós sabemos que ela é viva. Ela é como uma faca afiada de 2 gumes que atravessa o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa alma. Então nos transforme para compreendê-la por completo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Um dos objetivos da religião é mostrar a forma como você deve se relacionar com Deus. E muitas pessoas, então, no decorrer da vida, se relacionam com Deus através da ótica da religião. Muitas pessoas acreditam que para se relacionar com Deus, você tem um grande exemplo dentro de casa, que é seu pai. Então, da mesma forma que eu me relaciono com meu pai, eu me relaciono com Deus. Não é assim? A criança, ela se relaciona com o pai, desde pequenininha tentando agradar o pai. E aí, se ela agrada o pai, está tudo sob controle. O pai não vai castigá-la, brigá-la, ou até, sei lá, bater nela. Mas se ela desagradar o pai, o que acontece? Varinha, chinelo, muitas vezes para alguns aí até cabo de vassoura, que tem uns caras aí que é danado, não é? E aí nós crescemos com esse conceito sobre Deus. Eu preciso agradar o meu pai para que tudo fique bem. Mas se eu desagradá-lo, estou perdido. 1 mês sem videogame, 1 mês sem celular. Então a religião implica isso no nosso coração, dizendo, o seu relacionamento com Deus é através dessa ótica. É a retribuição. Então eu me relaciono com Ele para não irá-lo. Então a religião coloca isso no nosso coração. Tantas pessoas que acreditam em Deus como um Deus irado, como um Deus que está nos céus a ponto de destruir tudo, se você não agradá-lo. Então, a gente acredita nisso.
E Deus, então, no Antigo Testamento, o tempo todo, quando você lê o Antigo Testamento, Ele está confrontando o povo, porque o povo acreditava em outros deuses. Eles acreditavam que para você agradar esses deuses, você tinha que fazer coisas boas. Por quê? Quando você estuda a história, ou você vai para o Antigo Testamento, essas pessoas, elas criaram uma ideia de como vão se relacionar com esses deuses. Por quê? Porque você está lá na sua lavoura, plantando, esperando a época da colheita, para você comer, para você se alimentar. E aí daqui a pouco você olha uma tempestade vindo. Raios, trovões, relâmpagos, um negócio que pode destruir aquilo que você fez. E aí o ser humano olhava para aquele poder e dizia assim: existe alguém por trás daquilo ali, porque a gente não pode controlar. Então eu preciso me relacionar com aquela pessoa que está por trás daquele poder para ela não tirar as minhas coisas. Então as pessoas se relacionavam com os deuses para quê? Para que ele permita que eu tenha aquilo que eu sempre fiz, que eu construí com as minhas mãos. Então eu tenho que manipular esse Deus de alguma forma. Nossa, Márcia, está meio estranho, né? Não é assim que a gente faz com Deus quando a gente quer passar no vestibular? A gente fica bonzinho um mês, foge do pecado, para Deus nos ajudar no vestibular. A gente fica bonzinho um mês, antes do aniversário, para ver se a mãe, se o pai olha para mim e fala: ele merece um iPhone 375, o número. Então a gente tenta manipular Deus. A Torre de Babel, Gênesis 6, foi o primeiro projeto de religião da história da humanidade. Por quê? O homem tentando chegar no céu, através da sua força, da sua capacidade. É óbvio que Deus, então, não aprovou isso. Então a religião sempre teve no coração do ser humano. Só que daí vem Jesus. E aí Jesus quebra essa ideia de relacionamento com Deus, de retribuição. Se eu faço coisa errada, Ele me castiga. Se eu faço coisa boa, Ele me permite ter aquilo que eu sempre sonhei. E aí Jesus, então, nos ensina a forma correta de nos relacionarmos com Deus Pai, que é através da oração. Então a oração, ela não é uma palavra mágica. A expressão em nome de Jesus, quando você termina uma oração, ela não se compara a um código secreto. Orar não é o mesmo que você pronunciar abracadabra e as coisas vão acontecer daqui para lá. A oração não tem esse poder de manipular essas realidades espirituais, até porque Deus, para quem nós oramos, está além dessas realidades espirituais. Ele é o próprio Espírito. Isso é, nós não podemos manipular a Deus com a nossa oração. Você não consegue manipular a Deus quando você chora. Eu vou chorar e aí Deus vai se compadecer de mim. A gente não consegue, através da nossa pseudo-virtude ou da nossa fé, comover a Deus. Agora eu vou orar, chorando e não sei o quê, e Deus então vai me atender. Nós não conseguimos comover a Deus com o nosso sofrimento. Deus, eu estou sofrendo tanto, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir namorar. Tem uns aí que eu acho que não vai conseguir mesmo, não. O Lennon casou, então. Né, Lennon? Nós não podemos coagir Deus com as nossas lágrimas. Então a oração não é essa palavra de magia. Moçada vai lembrar, ele curtia esse desenho. Aladim. Lembra do Aladim, moçada? Olha lá, a moçada curtia. O que o Aladim fez quando ele achou a lâmpada? Ele esfregou. E de lá saiu um gênio. E o gênio olhou para ele e falou: você tem 3 desejos. A gente acha que Deus é assim. A gente acha que Deus vai responder aquilo que nós queremos. De alguma forma, então eu vou ao sofrimento, eu vou à dor, eu vou ficar ali até Deus atender minha oração. Por isso que para nós cristãos,
A oração não tem nada a ver com Deus atendendo alguma coisa. Oração é relacionamento. Oração é uma busca profunda do nosso coração por aquilo que é espiritual. E quem é espírito? Deus. Então, oração tem muito mais a ver com a nossa busca por Ele o tempo todo. Através da devocional, através de entrar no quarto, fechar a porta. Então, oração tem muito mais a ver com a minha vida sendo oferecida para o Senhor. É muito comum, quando você lê o Novo Testamento, a história do povo judeu, que existia rabinos, ou seja, os mestres. O pai pegava a criança de 12, 13, 14 anos e colocava atrás de um mestre desse. E esse mestre ensinava tudo para aquela criança. Ele ficava 2, 3 anos caminhando atrás do mestre espiritual. E ele ensinava sobre a vida, ele ensinava sobre a parte espiritual, ele ensinava aquilo que ele acreditava. E aí então aquela criança crescia aprendendo aquilo. Então, ele ensinava tudo, sobre todas as coisas. Então aquela criança crescia com entendimento de oração, com entendimento do espiritual, a partir do que aquele mestre acreditava. E aí vem Jesus. Jesus é um mestre. Jesus é um rabino. E aí Jesus chama 12 caras. E aí Jesus fala assim, ó, andem comigo, que eu vou ensinar vocês sobre tudo, sobre principalmente o reino de Deus. E junto com o reino de Deus, sobre oração. Então eu quero que vocês entendam o que é a oração. Eu quero que vocês entendam o porquê nós oramos, o para que nós oramos, qual é a finalidade da oração. Quais são os critérios da nossa oração? Quais são os motivos da nossa oração? Quais são os compromissos que nós assumimos quando oramos? E aí Jesus então, ele dá uma síntese do que é ser um discípulo de Jesus, do que é ser um súdito de Cristo, do que é ser um filho de Deus. E aí então Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é um relacionamento certo e verdadeiro com o Pai. Então oração é relacionamento. Oração é você ter prazer de conversar com Jesus. Oração é você ter o privilégio indescritível de entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Olha isso. Isso é oração. Não é apenas eu pedir. Não é apenas eu falar. Não é apenas eu, ó Deus, eu quero isso e quero aquilo. Não. Mas é sobretudo ter um desejo profundo de estar lá, sem mesmo pedir. E aí então Jesus começa a nos ensinar corretamente a oração. Ele começa dizendo assim, vós orareis assim. Vós orareis assim. Muitos jovens e adolescentes, eles me procuram porque eles têm dúvidas a respeito da oração dele, da própria oração, se ela vai ser suficiente para que Deus escute. Eu não sei se Deus vai me ouvir. Eu não sei se Deus vai me ajudar num determinado problema. Então eu vim conversar com você, pastor. O senhor orar por mim. Para o senhor me ajudar a buscar a Deus, para que Deus me ajude naquilo que eu quero. Então tem muitos jovens e adolescentes com essa dúvida. No Antigo Testamento as pessoas tinham essa dúvida. Por quê? Porque quando nós pensamos nos textos bíblicos do Antigo Testamento, o sacerdote ele fazia esse papel de intermediário entre o povo e Deus. No Antigo Testamento, o povo entregava a Deus um animal sacrificado para substituir os seus pecados. Então, nessa ocasião, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santos dos Santos e ali tinha um espaço no templo onde ele entregava o sacrifício do povo. Para fazer isso era necessário o quê? Que o sumo sacerdote estivesse limpo dos seus próprios pecados. Somente ele poderia entregar o sacrifício. Então assim todo mundo dependia do perdão a partir do sacerdote. A partir desse texto, muitas pessoas devem pensar assim, meu Deus, será que eu preciso de um terceiro para Deus me ouvir? Para Deus me entender? Para resolver essas situações espirituais complicadíssimas, será que eu vou precisar de um pastor, de um líder religioso?
Jesus não está falando na oração do Pai Nosso para você ir atrás de alguém. Ele começou dizendo o quê? Vós orareis. Jesus começou ensinando os seus discípulos a fazerem o quê? Ei, você deve orar. Você deve buscar a Deus. Você deve se relacionar com Ele. Você é um discípulo. Você é um filho, você é um súdito. Então vós orareis. Busque Ele em oração. Não negligencie a sua vida de oração. Agora, tantos jovens e adolescentes, cara. Você acorda para fazer academia cedo, antes de trabalhar. Aí você vem almoçar. Aí você vai trabalhar de novo. Aí à noite você chega e vai jogar bola. Cadê o seu tempo de oração? Cadê a sua vida de relacionamento com Deus? Cadê a sua busca constante pelo Senhor? O problema, sabe qual que é? É que nós buscamos a Deus em oração para nos beneficiarmos. É a única coisa que nós entendemos sobre a oração. A oração é para eu conseguir aquilo que eu sempre quis. Um namorado, uma namorada, um trabalho. Oração é para me beneficiar. Eu quero alguma coisa, eu busco o Senhor. E às vezes Deus é tão misericordioso que Ele até te dá aquilo. Lembra o povo de Israel? Eles pediram um rei. Mas eles não falavam assim, Deus, traz um rei para nós. Não, a gente quer aquele rei. Aí quem que assumiu o trono? Saul. Foi um péssimo rei. Aí depois sim Deus falou, agora eu vou colocar um homem segundo o meu coração. Davi. A gente quer se beneficiar em relação à oração. Você já orou com seu pai quando ele chegou estressado do trabalho? A maioria das pessoas, quando o pai chega estressado do trabalho, se esconde no quarto. Hoje o negócio vai ficar feio para o nosso lado. Meu pai vai brigar, vai falar um monte de coisa, está estressadão. Você quer quebrar o coração do pai e da mãe, quando eles estão estressados? Fala assim, pai, eu quero orar pelo Senhor. Mãe, eu quero orar pela senhora. Quantos aqui pediram para os pais orarem quando estão diante de uma semana de prova e vocês ficam ansiosos? Do paz que tira a paz de todo mundo. Diante de um vestibular, de um trabalho que está uma tragédia. Quantos aqui já pediu para o pai e para a mãe orar? O pai ora comigo. O mãe ora comigo. Não, passa lá na igreja orar com o pastor. Pastor, irmãos, nós estamos aqui para orar mesmo. Eu quero orar por você mesmo. Mas Jesus está falando assim, vós orareis assim, você ora. Busca ao Senhor, é relacionamento. Se você vier aqui, eu vou orar, vou colocar lá no grupo da igreja que você está pedindo uma oração. Mas Jesus está falando, você deve orar. Por quê? Porque oração é relacionamento com Deus. E quando alguém abre o coração para você, o que você faz? Eu já vi um monte de pais, filhos, frustrados com a igreja, porque as pessoas abriam o coração para os pais, aí os pais depois do culto entravam no carro, e em vez de nem tocar no assunto sobre aquelas pessoas, os pais falam, ó, aquela família lá está assim, o homem está assim, a mulher está assim, os filhos se frustram. Por quê? Porque, meu Deus, igreja é isso, eu não quero ir lá não. E quando as pessoas abrem o coração para você, o seu amigo aí que está do seu lado, o que você faz? Você chega no outro e fala, ó, fulana tá mal, hein? Brigou com o namorado, brigou com o pai, não passou no vestibular. Sabe o maior exemplo que eu já vi nessa situação? Foi o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de BH, Jeremias Pereira. Você já ouviu Jeremias Pereira pregando? Escute lá.
Ele é engraçadão. Sabe a camiseta do Joãozinho ali? Ele usa aquelas camisetas ali, florida. Ele é tiozão, mas é engraçado. Uma vez ele estava no seminário dando módulo, e depois que ele prega, porque ele prega bem, os seminaristas vão em volta dele. E eu fiquei olhando de longe, né, para ver o que ia acontecer. Eu queria que ele desse um autógrafo no meu livro, e eu fiquei lá esperando de longe. Aí, bicho, começou um cara falar que estava difícil, o outro falar, eu falei, meu Deus, para onde vai esse povo aí? Vai demorar, e eu já doido para ir embora, e eu olhava para o lado. Me surpreendeu, porque quando Jeremias ouvia alguém falando qualquer coisa, ele parava onde ele estava, colocava a mão no ombro da pessoa e falava assim, eu vou orar por você. Tinha uns 15 moleques em volta dele, ele orava por aquela pessoa. Aí o outro vinha falar de outra coisa, eu vou orar com você. Ele orou pelos 15 moleques. Aí eu falei, se eu pegar o autógrafo dele, ele vai orar comigo também. Aí eu fui lá e falei, ô pastor, o senhor não... que benção, qual que é o seu nome? Falei, Márcio. Ele, vem cá, vou orar por você, Márcio. Sabe qual que é o problema? É que nós ouvimos o problema do outro e já vamos contar e fofocar para os amigos mais próximos. Enquanto nós deveríamos orar por aquela pessoa. Simples assim. Orar uns pelos outros. Jesus está falando, vós orareis assim. Nós podemos e devemos orar pelos amigos, pelos irmãos, pelos pais, uns pelos outros. Nós devemos orar. Vós orareis assim. Aí Jesus continua ensinando a oração do Pai Nosso. Aí Jesus continua falando assim, depois você pode orar, você é um discípulo. Aí você ora assim, Pai Nosso que está nos céus. Cara, fantástico. Quando Jesus diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, ele está dizendo algo sensacional. Por quê? Porque através da graça eficaz e eterna de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós agora recebemos esse ato indescritível, que também é chamar Deus do quê? De Pai. Então Jesus está falando, vós orareis assim, Pai Nosso. Porque até então Deus era só Pai de Jesus. Nós estávamos separados de Deus, existia uma barreira entre nós e o nosso Deus. Aí Jesus, então, antes de ir para a cruz, ensinando o Sermão do Monte, ele diz, por causa de mim, que estou aqui nesse chão, nessa terra, nesse mundo, eu vim morrer por cada um dos meus filhos, agora sim, vocês podem chamar Deus de Pai. Olha que privilégio que nós temos. Porque eu não sei se você já viu quem é o seu Deus, o Deus que você serve, que eu sirvo. Você já leu Êxodo capítulo 19? Antes da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, você já leu Êxodo 19? Você tem que ver a descrição de Deus ali. Você tem que ver a profundidade que o autor colocou o nosso Deus, como ele é poderoso. Ninguém podia chegar no Monte Sinai, porque a presença de Deus estava chegando ali. Se alguém passasse uma linha, ia ser fulminado. Os montes tremiam, as pessoas tremiam, ficaram com medo. A voz como de trovão. Esse Deus grandioso, maravilhoso, que controla todas as coisas. Agora nós podemos chamá-lo de Pai. Olha só que privilégio. Pai nosso é o meu Pai, é o seu Pai. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão desse privilégio. Por isso que nós devemos orar. Porque a oração é um ato mais íntimo entre o filho e um pai. Por isso que a oração quebra todas as barreiras. A nossa cabeça, e a gente conversou isso um pouco semana passada, é que a oração é Deus ouvindo e nós falando. Não,
Nós estudamos semana passada. Tem muito mais a ver com Deus vendo os seus filhos. É o Deus que vê. Por isso que Jesus falou, entra no quarto, fecha a porta e ora com o Pai que vê em secreto. Não é o Pai que ouve, é o Pai que vê. O Pai está vendo esse privilégio que você tem de entrar no quarto e fechar a porta. Então nós podemos conversar com Deus, nós podemos pedir para Deus as coisas. Mas antes de nós falarmos, Deus já conhece por completo. Isso é fantástico. Por quê? Porque nós não podemos tentar negociar alguma coisa com Deus. Deus já sabe, nós não conseguimos mentir as coisas. Falar, Deus, eu quero isso, quero aquilo. Não, Deus conhece o nosso coração. Então Jesus está ensinando que a prática da oração tem muito mais a ver com a satisfação de estarmos na presença desse Pai. Olha que privilégio imenso. Então, oração tem a ver com a minha satisfação em estar diante de Deus. O meu filho entendeu que ele pode entrar no quarto e falar comigo. Fantástico. Então, a melhor tradução para pai aqui, que significa Aba, você sabe disso, pai, Aba. A melhor tradução não é papai querido. E também não é no diminutivo, papaizinho. A melhor tradução para Aba é pá, ou papá. Sabe quando a criança começa a balbuciar alguma palavrinha? Aí ela fala pá, papá. Aí o pai acha que ela está falando pai, né? Mas ela está falando comida, papá. Minha esposa que falou essa piadinha para mim. Falei, beleza. Ela vai falar vó antes de mãe e pai, você vai ver. Então, quando o filho, por alguma razão, cai no chão, se assusta e começa a chorar, ele ergue os braços e fala pá, papá. E aí vem aquela pessoa e o pega no colo e o protege e traz para perto do corpo. Claro que nós não podemos comparar o Pai humano com Deus, que é o nosso Pai celeste. Não existe comparação. Jesus está dizendo que por melhor que o seu pai terreno seja, ele não consegue suprir todas as suas necessidades. Nós não podemos comparar Deus com o Pai celeste. Porque o Pai celeste é o quê? É perfeito. Então ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim. Enquanto o pai humano, ele não sabe. Muitos jovens e adolescentes me procuram falando, meu pai não entende, minha mãe não entende. Claro, ela tem 30 anos mais que você. Ela não vive a sua geração. Não tem como ela entender, não tem como ele entender. Por isso que o Pai Celeste é perfeito, porque ele entende todas as gerações. Ele não erra na disciplina dos seus filhos. Ele traz para você, te entrega o necessário, aquilo que você precisa. Por isso que Jesus diz no versículo 26 assim, olha as aves dos céus, elas não semeiam, elas não juntam em celeiro, elas não colhem para si, contudo, o Pai Celeste as sustenta. Não é o Pai humano, mas o Pai Celeste. E aí Jesus pergunta assim, e vocês? Não valem mais do que as aves? Não valem mais do que os lírios dos campos? Claro que valem. Por quê? Porque nós somos filhos. E Ele é o nosso Pai. E quando Jesus fala sobre isso, Ele está tratando o quê? Ansiedade. Então Jesus olha para nós e fala, por causa da minha crucificação, da salvação que eu trouxe para a humanidade, vocês têm esse privilégio de chamar Deus de Pai. Aí é quando tudo que você acredita cai por terra. Você pode estudar toda a doutrina do mundo. Você pode ser o cara mais cabeça da história. Mas quando você entra no quarto, fecha a porta e desaba, não tem preço. Tudo que nós conhecemos cai por terra. É aquele Deus todo-poderoso que nos pega no colo e nos coloca no caminho onde nós devemos andar. Abba, Pai.
E aí, para a gente encerrar a primeira parte do sermão, da oração do Pai Nosso, semana que vem a gente continua. No verso 10, Jesus diz assim: venha o teu reino. Vós orareis, Pai Nosso, e venha o teu reino. Quando nós estamos falando assim, venha o teu reino, nós estamos pedindo o quê? Para que Deus governe. Para que Deus sustente tudo. E aqui está uma lição muito importante que Jesus está ensinando os seus filhos, os seus súditos e os seus discípulos. Quando nós dizemos, venha o teu reino, faça a sua vontade, nós estamos falando o quê? Faça a sua vontade em mim. Não é no outro. Não é na história, é em mim. É na minha vida. E qual que é a vontade de Deus? No ano passado nós estudamos. A vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Em qual aspecto nós vamos ser parecidos com Cristo? Bondade, amor, misericórdia, alegria, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio, as bem-aventuranças, pobre de espírito, ser um pacificador, ser sal da terra e luz do mundo. Como que eu devo ser parecido com Cristo? Ouvindo o que Ele disse. Não odeie, não adultere, não se vingue, ande a segunda milha. Venha o teu reino, Senhor, faça a tua vontade em mim. Em que aspecto? Fruto do Espírito. Todo dia Deus tem que vir em mim e fazer a vontade, porque eu não consigo sozinho. Eu acho fantástico quando a gente olha para uma pessoa e você fala assim, poxa, essa pessoa é crente mesmo. Essa pessoa é diferente. Já chegou uma vez um irmão da igreja e falou assim, pastor, eu quero morar com o senhor. Eu falei, por quê, cara? Eu não quero você. Ele, não, é que você é diferente do meu pai. E uma vez chegou um jovem para o outro menino da igreja e falou assim, eu queria morar lá com a sua família. Por quê? Porque a sua família é diferente. Porque o reino de Deus está vindo neles todos os dias. É uma busca constante por esse Pai. É uma busca constante por esse Deus. É um relacionamento com o Senhor. Isso é oração. Quando dizemos assim, venha o teu reino, faça a tua vontade, esses aspectos têm que aparecer na minha vida. Deus tem que moldar o meu coração, o meu caráter cristão. O problema, sabe o que é? É que nem tudo está fazendo a vontade de Deus. Claro que Deus é soberano e tudo faz a vontade dele, ok? Mas nem tudo quer aceitar essa vontade. É rebelde. Lembra de Jonas? Jonas, Nínive, Jonas, Tarse. Aí Deus então tem que apelar. Você vai fazer na marra. Você vai fazer do jeito que eu quero. É Deus, Ele é o nosso Pai. O grande problema é o quê? É que nós estamos desobedecendo a vontade de Deus o tempo todo. Nós somos rebeldes. Em vez de nós orarmos para Deus fazer a vontade dEle na minha vida, nós oramos para que Deus nos abençoe. Então na nossa cabeça a gente está falando, não reine em mim, mas eu quero as suas bênçãos. Me ajude, Deus. Eu quero aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Eu não quero que o Senhor faça a sua vontade em mim. Por quê? Porque quando Deus faz a vontade dEle na minha vida, rapaz, isso dói. E dói muito. Sabe por quê? Porque dói você perdoar alguém. E a vontade de Deus é que você perdoe. Dói você andar a segunda milha. A vontade de Deus é que você anda. Dói você chegar para sua mãe, para o seu pai, e se rebaixar e falar, pai, perdoe, eu errei. Dói você recomeçar do zero. Dói você chegar para o seu amigo e falar, cara,
me perdoe. Dói você aceitar as mudanças que vêm do Senhor. Por quê? Porque nós devemos olhar para dentro e entender que quando eu falo assim, reina em mim, Ele vai mudar muita coisa na minha vida. E essas coisas doem. Dói saber que eu sou pedra de tropeço na escola, não dói? Em vez de eu estar abençoando a minha classe, estou falando um monte de palavrão. Em vez de eu ter um namoro santo, eu estou tendo um namoro que não agrada o Senhor. Em vez de ter um relacionamento legal com os meus amigos, eu tenho um relacionamento invejoso, ciumento, controlador, difamador. Então, quando você fala assim, Deus, faça a tua vontade em mim, dói. Porque Ele começa a mexer naquilo que você ama, naquilo que você adora, naquilo que é um Deus para você. E aí, quando você não deixa, você é o cara mais chato da história, sabe por quê? Porque você não quer fazer nada, você só critica, ninguém vai te aguentar. Uma vez, meu irmão veio com uma historinha para mim. Eu, meu irmão, minha irmã. Quem vai cuidar do pai quando ele ficar velho? Meu pai é tenso aguentar. Ele é brother, um dia. 2 dias ele tá te mandando embora. Não, sério, né? Ele, filho, eu gosto de você, te amo, cara, mas pega suas coisas e vá. Aí eu olho para minha mãe e falo, mãe, como você aguentou esse homem? Ela me olha para mim e fala, não sei. Está gravando, né? Meu pai ouviu e deu ruim. E aí, meu irmão, quem que vai cuidar do pai? O filho mais novo, eu sou o mais novo. Eu falei, nem a pau. A filha do meio. A minha irmã falou, eu não. Aí meu irmão falou assim, então vamos botar num asilo. Tem um monte de cristão que é desse jeito, ninguém vai aguentar, bicho. Por quê? Porque não deixa Deus fazer a vontade dele na vida. O profeta Jeremias, ele entendeu isso, dessa mudança que dói. Quando ele desceu na casa do oleiro, vocês lembram? Quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo um vaso. Só que ele não estava fazendo um vaso do zero, aquele vaso quebrou. E aí então ele começou a reconstruir aquele vaso. Então as mudanças estavam acontecendo. É Deus mudando aquele coração pecaminoso, aquele coração egoísta, aquele coração para fazer a vontade dele. Então nós devemos entender que nós temos que obedecer o nosso Pai. Deixar Ele reconstruir o que precisa ser reconstruído. Reorientar o que precisa ser reorientado. Aí sim, quando você lê Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso, você vai entender que é um relacionamento com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, o nome dele está sendo santificado através da nossa vida. E quando nos relacionamos com Ele, a vontade dele é feita aqui na terra, como é no céu. Porque agora sim nós estamos cumprindo o nosso propósito de deixar Deus reinar na nossa vida. Doendo ou não doendo, a gente vai cumprir a vontade de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor, faça a sua vontade em nós, Pai. Que nós possamos entender que nós devemos orar ao Senhor. O Senhor mesmo disse que nós temos que orar. Vós orareis assim, nós somos os teus filhos, os teus servos, os teus súditos. E agora nós podemos chamar o Senhor de Pai. O Senhor é o nosso Pai. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E é um privilégio indescritível. Então nós entendemos que o Senhor vai reinar na nossa vida. Reinar no nosso coração. Trazer a mudança que precisa ser feita. Reorientar o que precisa ser reorientado. Modificar, Pai, o que precisa ser modificado.
tirar aquilo que não pertence mais a nós e colocar em nós teu fruto do Espírito. Colocar em nós as bem-aventuranças, os ouvistes o que foi dito, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Para que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Para que o seu nome seja santificado através da nossa vida, Pai. Então que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.